boa segunda-feira, boa semana para vocês, né? Vamos agora para a nossa aula de redação. Olha, na nossa aula de redação foi trabalhado um texto instrucional, ou seja, é aquele texto que lhe dá instrução de alguma brincadeira, né, de algum jogo, que na página 96 do livro de redação tinha o que? Os jogos de tabuleiro, tinha aquele jogo do rato e do gato, né? Então isso se chama texto instrucional. Na página 98, certo? Nessa página 98, nós vamos aprender um pouco sobre o texto instrucional. O texto instrucional que você leu, que foi esse da página 95 que nós lemos, 96, né, que são dois tipos de texto, que são instruções. Então, a pergunta é a seguinte, na página 98. O texto instrucional que você leu narra a história de perseguição entre gatos e ratos e um rato, orienta como realizar um jogo ou informa sobre como surgiu o jogo gato e rato. Então, se ele é um texto instrucional, ele orienta como realizar um jogo. Então, vocês irão marcar um X nessa bolinha do meio, onde está escrito que orienta como realizar um jogo, certo? Vamos lá. 2. Um texto instrucional é dividido em partes. Numere a ordem em que as partes aparecem no texto lido. Então, nós vamos numerar, gente, primeiro, segundo e terceiro. Quem vai ficar com o número 1? O que é que primeiro tem que fazer? O que é que tem antes em um texto instrucional? Regras e orientações sobre como jogar, título, nome do jogo ou informações gerais sobre o que é preciso para jogar. Claro, primeiro é o que? O título, né, gente? Todo texto primeiro tem um título. Então, vocês irão colocar o número 1, onde está escrito título e nome do jogo. E o número 2 ficou com qual? Informações gerais sobre o que é preciso para jogar. Então, número 2, onde tem o que? Informações gerais sobre o que é preciso para jogar. E o número 3 ficou a última bolinha que ficou sobrando, né? Que é regras e orientações sobre como jogar, certo? Então, ficou como 3, 1, 2. Entenderam? Tudo bem, vamos continuar. As orientações de como jogar são apresentadas em etapas, também chamadas de passos. Quantas etapas são apresentadas no jogo gato e rato? Então, lá no jogo da página 95, ele vem dizendo que tem algumas etapas. Como que eu sei essas etapas? Elas estão numeradas. Olha só, primeira etapa, página 95. Segunda etapa, terceira e quarta. Então, a pergunta que ele fez a nós foi o quê? Quantas etapas são apresentadas no jogo gato e rato? 4 etapas, né? Porque lá mesmo vem dizendo. Nesse jogo, já tem outros, podem ter 3 etapas, né? Podem ter 5 ou mais. Mas nesse jogo, especificamente, que ele está perguntando, são 4 etapas. Vamos para o número 4. Em um texto instrucional, ou seja, o que é um texto instrucional, repetindo, é um texto que nos dá instruções de como jogar algum jogo, de como jogar alguma brincadeira, de como realizar alguma brincadeira, certo? O próprio nome. Gente, todo conteúdo, para que vocês lembrem, eu vou dar uma dica. Todo conteúdo, lembre do título. O título já está revelando o que é aquele conteúdo. Então, se o nome é texto instrucional, está dando instrução de algo, certo? Então, em um texto instrucional, as orientações aparecem em forma de texto corrido,
em sequência, como em um texto narrativo. Tópicos e podem ser identificados, por exemplo, com números, primeiro, ou sinais gráficos, né? Tracinho ou pontinho. Qual desses dois aparecem? O segundo, né? Ele aparecem tópicos e podem ser identificados, por exemplo, com números. Primeiro, como no texto que eu mostrei a vocês, na página 95, ele vem mostrando o quê? Primeira etapa, segunda etapa, não é isso? Vamos lá. Número 5 da página 99. Gente, sabe o que é que eu tô mais gostando? É dessa interação que vocês estão tendo comigo. Olha, eu amo receber essas mensagens das mamães dizendo que os alunos estão gostando das aulas e que estão acompanhando as aulas. Olhem, vocês não sabem como isso me deixa feliz, porque vocês acreditem, nós professores estamos dando o melhor mesmo, certo? Estamos tendo que nos reinventar, né? Procurar sempre explicar direitinho para vocês. Então, quando a gente recebe esse retorno positivo, né? Às vezes acontece também, tio, eu não entendi, me ajude, né? Normal, mas quando a maioria, gente, está dando esse retorno, vocês não sabem como isso é gratificante para o professor. Muito obrigada mesmo. Então, na página 99, vamos continuar. Na página 99, nós temos: leia o texto instrucional a seguir. Vou perguntar o que é o texto instrucional. Isso, um texto que nos dá instruções. Então, vamos lá. Jogo das bolinhas de gude. Número de jogadores. Esse daqui, gente, vamos para a letra A. O que é que vem dizendo? Número de jogadores, material. Para a gente responder esse daqui, nós vamos ler primeiro essas orientações aqui na letra A. As orientações deste jogo estão compreensíveis? Por quê? Por exemplo, aí tem assim, número de jogadores, vem dizendo o número de jogadores. Material, vem dizendo o número de material. Vamos lá. Então, as orientações desse jogo estão compreensíveis? Por quê? Vamos continuar. Letra B. As instruções de um jogo devem ser seguidas em uma ordem específica ou essa ordem pode ser alterada? Por quê? Calma, vou ler tudo. Letra C. Complete a parte inicial do texto com informações sobre o número de jogadores e o material utilizado. D. Você observou que as orientações do jogo estão fora de ordem. Ordene cada etapa, numerando-as de 1 a 4. Então, o que é que vocês irão fazer? Nós iremos completar esse texto para poder dar essa resposta. Entenderam porque ele veio incompleto? Então, vamos lá. Número de jogadores, é o jogo das bolinhas de gude. Então, número de jogadores, quantos podem ser? Digam aí, num jogo de bolinha de gude, tem que ser o mínimo possível, né, gente? Quantos, mais ou menos? 3, né? No máximo 3 jogadores. Então, na letra A, 3 jogadores. Vamos colocar 4, o que vocês acham, né? 2 e 2. Vamos lá, 4 jogadores. Material. Qual é o material utilizado para esse jogo? Bolinhas de gude, né? Vocês irão me responder, gente, aqui em cima, ó. 4 jogadores e o outro, bolinha de gude. Coloquem aí. Bolinhas agora nós iremos numerar de acordo com como que será esse jogo, né? Porque tá todo aí bagunçado. Eu vou ditar os números já para vocês, porque se eu for ler de 1 por 1, aí pode ser que vocês se atrapalhem, né? Que tá 1 e o 2. Vamos lá. Ficou assim, olha. Na primeira bolinha, o 4. Coloquem aí. Abaixo do 4, o número 2. Abaixo do número 2, o número 1. E abaixo do número 1, o número 3, né? Ficou faltando 3.
Então, como que é esse jogo? Vamos ler. Acompanhe aí, começando do número 1. Fazem-se 3 buracos no chão, em linha reta e segurados por meio metro, certo? Número 2. Chegada a sua vez, cada jogador lança uma bolinha de gude tentando introduzi-la no buraco. 3. Bolinha. Depois que o jogador conseguir introduzir a bolinha de gude por ordem nos 3 buracos, podem bater com ela em qualquer outra bolinha de gude. Quando tocar em alguma, ganha a bolinha. Então, você tocou na bolinha de algum coleguinha seu, né? Não sei se vocês já jogaram. Na hora que você joga as meninas, eu acredito que não. Essa aqui é mais de menino, né? Então, você está jogando bolinha de gude, tenta acertar. Se você acerta na bolinha de gude do seu amigo, aí você ganha a bolinha dele. E o número 4, a partida termina quando não restarem mais bolinhas de gude em jogo, né? Vai jogando, vai ganhando, então acabaram-se as bolinhas, acabou o jogo. Então, na letra A tem assim, as orientações desse jogo estão compreensíveis? Sim ou não? São essas orientações, gente, que estavam aqui, ó, nós acabamos de fazer. 4, 2, 1 e 3. Elas estão compreensíveis? Dá para entender? A primeiro momento, vocês podem dizer que sim. Só conseguimos entender porque nós colocamos na ordem. Mas sem a ordem, daria para entender? Não, né? Não daria para entender. Então, vamos lá. Então, ficou assim, não, porque estão fora de ordem. Não, letra A. Não, porque, vamos ver daí, estão fora de ordem. Então, não dá para entender porque estão fora de ordem, né? B. As instruções de um jogo devem ser seguidas em uma ordem específica ou essa ordem pode ser alterada? Por quê? E aí? Vocês acham que no jogo, gente, a ordem, as regras devem ser a todo momento alterado? Ah, não, isso aqui é aqui, isso aqui é assim. Vamos agora fazer isso aqui, não gostei disso aqui não. Vocês acham que deve ser assim? Não, porque alguém estaria ganhando vantagem, né? Por exemplo, eu posso estar perdendo e aí eu posso pensar em alguma maneira de ganhar e mudar a regra do jogo. Aí eu vou me favorecer, eu vou ficar sempre ganhando. Então isso é errado, não pode. Então a resposta é o quê? Devem ser seguidas uma ordem específica, né? As instruções de um jogo devem ser seguidas em uma ordem específica ou essa ordem pode ser alterada? Devem ser seguidas em uma ordem específica, né, gente? Assim seria muito fácil de estar ganhando o jogo, né? Porque não seria possível, né? Compreender o jogo. Porque senão você estaria toda hora mudando a regra e aí seria muito fácil a pessoa ganhar. Então isso é errado, certo? Letra C. Complete a parte inicial do texto com informações sobre o número de jogadores e material utilizado, que foi o que nós já fizemos, né? Letra D. Você observou que as orientações do jogo estão fora de ordem, ordene cada etapa. Já fizemos essa parte também, certo? Vamos agora para a página 100. Na página 100 tem assim, o texto a seguir explica como é uma brincadeira chamada macaco, muito comum entre os povos indígenas Munduruku, que vivem no Pará. Vamos lá. A brincadeira é assim,
Um grupo de crianças de mão dadas faz um círculo bem fechado, enquanto outras ficam no centro do círculo tentando furar o bloqueio dos braços. As crianças que estão fechando o círculo devem impedir que as crianças que estão dentro do círculo escapem. Engraçada essa brincadeira, né? Agora leia o mesmo texto apresentado de forma diferente. Macaco. Jogadores. Grupo de crianças, mínimo 6. 4 crianças, deem as mãos e façam um círculo bem fechado. Outras 2 crianças fiquem no centro do círculo e tentem furar o bloqueio dos braços. Jogadores em círculo impeçam que os que estão dentro do círculo escapem. É o mesmo jogo, só que em 2 linguagens diferentes. Em qual dos textos ficou mais fácil compreender as regras do jogo? No primeiro ou no segundo? É uma resposta pessoal, né? Pode ser que alguns achem que o primeiro foi mais fácil, né? Foi melhor de entender. Podem ser que outros achem que foi o segundo. Então, aí é uma resposta pessoal. Na página 101 tem assim: assinale o que mudou no texto 1 para o texto 2 e que tornou mais fácil a compreensão do jogo macaco. Vamos ver o que foi que mudou. O que vocês acham que mudou no jogo? Vamos ler aqui essas frases para a gente ver o que foi que mudou. As orientações divididas em parágrafos, a marcação em tópicos e o uso do verbo indicando ordem ou pedido, a indicação do título do jogo ou a apresentação das imagens mostrando como jogar. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o que foi que mudou? A primeira opção e a terceira opção. A bolinha do meio vocês não marcam. Por quê? Porque o título era o mesmo, né? É a mesma brincadeira, então não mudou nada. Só mudou o quê? As orientações, porque no primeiro texto vem tipo uma história, né? E a apresentação das imagens mostrando como jogar no segundo texto, né? Que no primeiro não tinha, ok? Vamos lá. Número 7. Os textos instrucionais de jogos também apresentam um título. Leia a seguir alguns exemplos. Peteca, dominó, lenço atrás, 5 Marias, queimada e passa anel. Sobre os títulos dos textos instrucionais, podemos afirmar que indicam o conteúdo que será lido no texto ou não dão pistas sobre o conteúdo que será lido. Então, quando a gente lê esses nomes aqui, esses títulos, a gente sabe o que é que nós vamos jogar ou não? Peteca, dominó, lenço atrás, 5 Marias, queimada, passa anel. A gente consegue compreender? Sim, nós conseguimos compreender. Então, vocês vão marcar no primeiro a bolinha, onde está escrito o quê? Indicam o conteúdo que será lido no texto, né? Porque quando a gente diz assim, vamos pegar o dominó, automaticamente em sua mente você já lembra o que é o dominó. 8. Releia 2 orientações que aparecem no texto instrucional, gato e rato. Primeira, confeccionar um tabuleiro de jogo colando quadrados pretos. Segundo, colocar as fichas na posição inicial. Que ideia os verbos destacados transmitem? Eles estão falando que é uma ordem e um pedido, é um desejo ou é uma dúvida? Ele está falando o que aqui? Confeccionar o tabuleiro de jogo colando quadrados pretos. Colocar as fichas na posição inicial. Isso é uma dúvida? Isso é um desejo? Ou isso é uma ordem e um pedido? Ordem e pedido. Ele está falando, ele está mandando. O jogo é assim, né? Não está dizendo talvez seja assim, talvez vocês peguem. Não, isso é uma ordem, né? Está explicando como é o texto. E página 102 e última tem: leia outro texto instrucional. Ele explica um jogo com o qual as crianças costumam brincar. Qual será? Jogadores, um grupo de crianças. Primeiro encontrem um objeto pequeno que caiba na palma da mão, por exemplo, um anel, uma pedrinha ou um botão.
Escolha uma criança para ser o passador e outra para ser o adivinhador. Formem uma fileira e unam as mãos, palma com palma. Nesse caso, o passador e o adivinhador não ficam na fileira. Passador, pegue o objeto, esconda-o entre as mãos, vá passando as mãos no meio das mãos de todos os jogadores da fileira. Secretamente, escolha uma pessoa da fileira e solta o objeto nas mãos dela sem que ninguém perceba. Em seguida, pergunte ao adivinhador com quem está. Adivinhador, tente acertar com quem está o objeto. Se adivinhar, será o próximo passador e poderá escolher quem será o adivinhador. Letra A. Sublinhe nesse texto as palavras que transmitem ordem e pedido. Então, nesse texto aí, acompanhem comigo agora, que vocês peguem aí o marca-texto para vocês marcarem. Quais palavras estão indicando ordem, ou seja, está mandando a pessoa fazer? Quais são? Acompanhem já na primeira bolinha, onde está escrito primeiro encontrem. Então, marquem aí a palavra encontrem. Certo? Acompanhe comigo para vocês saberem não se perderem. Então, a primeira é encontrem. Um objeto pequeno que caiba na palma da mão. Por exemplo, um anel, uma pedrinha ou um botão. Segundo, escolham. Grifem aí. Também está dizendo ordem, está mandando. Primeiro foi encontrem. Segundo, escolham. Certo? Grifem e escolham. Uma criança para ser o passador e outra para ser o adivinhador. Próximo parágrafo. Formem. Grifem aí. Formem uma fileira e unam. Também grifem. Eu vou colocar aqui no quadro, certo? Para vocês não se perderem, gente. Vamos lá. Não se percam, certo? Vou colocar para vocês não se perderem. Então, a primeira palavrinha que eu pedi para vocês grifarem, passar o marca-texto foi encontrem. A segunda foi escolham. A terceira, formem. A quarta, unam. Colocaram? As mãos, palma com palma. Nesse caso, o passador e o adivinhador não ficam na fileira. Passador, pegue. Vamos lá. A próxima palavra que vocês irão grifar. Pegue o objeto, esconda-o. Esconda-o entre as mãos. Vá, também é uma ordem. Vá passando as mãos no meio das mãos de todos os jogadores da fileira. Secretamente escolha. Uma pessoa da fileira e solta o objeto nas mãos dela, sem que ninguém perceba. Em seguida, pergunte. Ao adivinhador com quem está. Adivinhador, tente acertar com quem está o objeto. Se adivinhar, será o próximo passador e poderá escolher com quem será o adivinhador. Ou seja, na letra B está dizendo qual é o nome desse jogo. Anote no quadro no início da página. Aqui no número 9, vou apagar o meu, senão vocês vão colar. Aham, pensaram que eu ia mostrar? Então, no número 9, eu quero que vocês me digam que jogo é esse. E aí? É o jogo de quê? Respondam e me enviem a resposta, tá certo? Um beijão pra vocês, até a nossa próxima aula.